Voltei, hein? Vamos aguardar a Joycita. Então, o nosso assunto de hoje é obesidade e isolamento social, tá? Eu vou comentar aqui obesidade e isolamento social. Oi, Joyce. Peraí que eu vou te chamar. Já te chamei. Oi, Ê! tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Eu tava aqui te esperando. Cadê Joyce? Problemas com Aí a saí. conexão aí, mas foi rápido de resolver, foi rápido. Pois é. Deixa eu fixar. Agora já aprendi até a fixar comentário, tá? Ai, que chique você tá. Vem cá, me diz uma coisa, você me ouve bem? Porque eu tô sem fone, mas eu posso colocar se o som estiver Não, muito bom, tá ótimo, te ouço bem. tá bom? Show. E aí, Bom, vamos então vamos lá, né? Tenho aqui essa embora. ilustríssima amiga, companheira, a Joyce, é nutricionista, especialista em nutrição funcional, né, Joyce? Isso, O que que isso. você tem mais da sua formação aí que você queira falar? Bom, nesse momento, né, já tem assim, na verdade, alguns meses que eu tenho focado em trabalhar mais com mulheres, né? Ah, legal. Mulher numa faixa etária, assim, um intervalo de 30 a 45, 50 anos. Eu passei um bom tempo trabalhando com criança, com introdução alimentar, até por conta da minha experiência. Sim. Mas, assim, definitivamente eu estava muito mais realmente engajada no público feminino, sabe? E mães, né, também. Então, assim, quem se identifica, né, a gente vai conversando. Então, assim, eu tenho trabalhado muito com esse público. Uhum. E é isso, estamos aqui tirando E, dúvidas e entrando, e tentando entrar um pouquinho na é, rotina, né, de todo mundo. que loucura, né? E você tá atendendo online, não tá? Tô Tá atendendo online. ótimo. Isso, é só as pessoas entrarem em contato comigo que a gente marca o horário. Eu passo todas as orientações previamente para a gente otimizar o máximo possível do tempo, né? Legal. Mas tem acontecido, tem fluído super bem as consultas online. Então, só chegar, Tá. Deu uma travada agora. tá? Me ouve bem? Tá voltando. Tá. Tá travada ainda. Agora você sumiu, agora você voltou. Tá, Foi. porque eu Acho que vi que voltou. foi. Tá. Deu uma travadinha de novo. Deixa eu ver. Bom, voltou. Então, a gente teve a ideia dessa live pela interseção que vem acontecendo entre o Covid-19, né, e a obesidade como fator de risco também. A gente tem um estudo recente agora que aconteceu em Nova York, que eles viram que pessoas obesas associada à idade, elas tiveram uma internação, tiveram uma quantidade maior de internação. E aí, Ah, óbvio que isso se relaciona com a questão da inflamação, né? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Primeiro, pra gente contextualizar as pessoas em relação a essa coisa de obesidade é fator de risco, não é fator de risco? O que está acontecendo, assim? tá. Então, vamos lá. É, Me ouve bem? Tá travando? Não? Sim, Tudo bem? sim, tá ótimo. Então, a obesidade, ela sim, né? A obesidade é uma doença crônica e ela está Aham, diretamente associada a. Ela entra como uma doença pré-existente também, né? Então, assim, a gente ouve uhum, falar que realmente os casos que evoluem mais são em pessoas que têm doenças pré-existentes. E aí sempre, né, são citadas hipertensão, diabetes, doença cardiovascular, o câncer, doenças respiratórias também, mais crônicas, né? E a obesidade, ela está diretamente relacionada a todas essas também, né? E ela é também uma doença crônica.
Né? Então, assim, eu vi várias matérias, inclusive, falando Covid-19 e obesidade, Aham. duas pandemias, né? Porque realmente, assim, o percentual, né, a incidência de obesidade no mundo inteiro só cresce, né? Então, quando o indivíduo obeso, ele as células, né, de gordura, elas liberam citocinas inflamatórias. Então é isso, a pessoa fica num estado de inflamação geral. E é uma inflamação crônica, né? Uma inflamação silenciosa, não é aquela inflamação perceptível, né? Como uma inflamação de um corte que tem aquela vermelhidão, que você sabe que tem uma secreção e sabe que tem ali algo que tá inflamado. Então, muitas vezes a pessoa fica assim, pô, como assim eu tô inflamado, né? Isso é difícil, esse processo de entender. E até porque às vezes as pessoas vão em médicos generalistas e esse assunto nem é abordado, né? Às vezes as pessoas já têm vários indicadores inflamatórios limítrofes ou positivos e isso não é abordado. Eu sei porque eu sempre convivi muito com você e a gente sabe que os nutricionistas têm um olhar muito mais criterioso nesse sentido da inflamação, né? Exato. Então, assim, tem, né, vários hormônios envolvidos, né, quando o indivíduo está obeso, que vão influenciar também nessa inflamação, né? E aí, Aham. você para analisar a situação como um todo, a pessoa, além de estar com sobrepeso, obesidade, ela está numa situação onde a maioria se encontra com nível de ansiedade elevado É. também, né? Por ser uma situação muito diferente, né, que a gente está vivendo no momento. E aí a ansiedade também é outra questão, né, outra situação da nossa saúde que faz com que a gente também tenha hormônios liberados, né? Um dos hormônios que é super conhecido, acho que a maioria das pessoas talvez já tenha ouvido falar, é o cortisol. Né? E o cortisol, ele é um hormônio que faz parte do nosso sistema, a gente precisa dele, é ele que vai deixar a gente ali numa situação de alerta, vai fazer com que a gente, né, tenha a reação necessária. Só que em excesso, ele vai desregular tudo, né? É. Todo o metabolismo. E aí o cortisol elevado vai fazer com que a gente tenha outros hormônios que precisam estar em equilíbrio diminuídos, né? E aí é o caso de um hormônio, né, um neurotransmissor chamado serotonina. Uhum. Acho que muitas pessoas também já devem ter ouvido por ser muito conhecido É como hormônio. famoso também, né? Exatamente, é famoso. Prazer, bem-estar, né? E aí a gente fica nesse ciclo, né? Então a pessoa está com sobrepeso, está com os hormônios desequilibrados, está com o corpo todo inflamado, e aí tem os hormônios que fazem com que a gente se sinta bem, acabam ficando diminuídos também. Tá Então, ótimo. é Aí uma coisa isso. que eu pensei aqui agora, assim, eu acho que Ah, agora nem era a hora que a gente tinha programado de falar do idoso, mas assim, você foi falando, eu fui raciocinando aqui, aham. observando pelo lado do idoso, assim, a gente sabe que o envelhecimento já traz um processo de inflamação crônica também, né, pelo processo de envelhecimento. E aí os idosos já têm essa questão dessa inflamação que ele já traz, aí imagino que a alimentação vai piorar, e assim, também se o idoso for obeso, isso piora mais ainda. Agora, eu fico pensando assim, no estresse que os idosos estão trazendo sobre essa questão deles serem em grupo de risco, né? Que deve estar aumentando mais o estresse e a ansiedade. E aí você Com acha que realmente isso tudo está potencializando essa questão do processo inflamatório e do grupo de risco dos idosos? Você entendeu o que eu quis dizer? Aham, entendi. É assim, a gente vai só pegando aquela caixinha e vai É, colocando, sabe, motivos dentro. E aí essa caixinha vai enchendo realmente. vai. E é fato que para os idosos isso acontece. Tem mais motivos, né, que fazem que, além
deles estarem ali no grupo de risco, isso fique mais delicado, a situação deles fique realmente mais delicada. E ainda tem uma outra questão, Thalita. A maioria dos idosos usa muito medicamento, né? Ah, é verdade. São poucos os que não usam nada ou quase nada, né? Então, e aí vem mais isso, né? Mais esse fator para... É claro que os medicamentos que eles tomam, eles precisam, né? Eles estão ali, eles têm Sim. toda uma orientação médica para isso. Mas Mas, é comum a gente encontrar polifarmácia nos idosos, que é quando a gente encontra mais de 5 ou mais medicamentos em uso de um idoso, a gente chama isso de polifarmácia, e a polifarmácia por si só já caracteriza um aumento de quedas, né? aham, Que a gente entende que está existindo alguma interação medicamentosa ali que está aumentando o risco de quedas desse idoso. Quando esse idoso, dentro dessa polifarmácia, existem alguns medicamentos que, por exemplo, que geralmente é o Rivotril, alguns outros medicamentos que vão mexer muito mais com o sistema nervoso central, a gente aham, tem um aumento de queda mais aumentado ainda. Então, ajuda a caracterizar ele como um idoso caidor, né? aham, aham. Então, realmente, essa questão dos medicamentos também também é uma questão importante para os idosos, mas continua, então. Sim, sim. Não, e aí tem tanto essa questão dos medicamentos que você está falando, e aí eu lembrei também, enquanto você falava, de como que muitos deles usam, né, medicamentos também para aquela, entre aspas, proteção do estômago, né, que é o inibidor da bomba de prótons. Só o nome dele, tem que falar o nome dele, pode falar. Os óleos da vida, omeprazol, É. esomeprazol. Joyce, e aí, assim, pergunta que não quer calar. Agora abrimos a caixa de Pandora, né? Eles são de uso contínuo ou não? Não, de jeito nenhum. Eles não são de uso contínuo. Se vocês lerem a bula de qualquer um deles, está lá a recomendação por no máximo 15 dias e voltar ao especialista, né, ao médico que recomendou para reavaliar. Deve ser usado como SOS mesmo. E, infelizmente, o que a gente ainda encontra muito hoje são pessoas que usam esse tipo de medicamento por anos, anos e É, anos. muitos anos. E aí o que que acontece? Além de todas as deficiências que vão acontecendo naturalmente, principalmente para os idosos, deficiências nutricionais, né? Vitaminas e minerais, o uso contínuo desse medicamento piora ainda mais essa situação, né? Então, assim, a gente precisa ali do suco gástrico, né, no nosso estômago, funcionando, sendo secretado normalmente para que a nossa digestão aconteça de forma apropriada, né, para que a gente tenha uma melhor absorção das vitaminas e minerais, que na maior parte vai acontecer no intestino, mas a digestão está totalmente ligada, né? Está totalmente relacionada a esse processo de absorção desses nutrientes. Sim. E aí, quando você faz uso desse tipo de medicamento de forma contínua, isso vai sendo prejudicado também, né? Então, com certeza, não é um medicamento que deve ser usado de forma contínua, né? E aí, A Gabriela falou ali que uma das as medicações que aumentam o risco de queda são os ansiolíticos. Não são exatamente os ansiolíticos, não, Gabi, porque tem alguns ansiolíticos que são próprios, que podem ser administrados para o idoso. São os grupos do benzodiazepínicos, que um deles é o Rivotril. Eles são mais perigosos para uma série de coisas. E aí, assim, última bomba, já que a gente entrou nessa questão dos medicamentos, assim, uma coisa que eu vejo muito são os idosos tomando metimorfina e civastatina, mas eles não têm diabetes, eles não têm colesterol alto, o médico só passou para evitar, porque existe os pais eram, enfim, da família tem histórico, né? Tem histórico familiar.
Sim. Mas assim, você acha que realmente esses idosos precisam estar fazendo uso da combinação de metformina e civastatina? E se isso vai interferir também nessa absorção, nessa questão toda aí? Olha, Geral, né? falar. Oi? Oi? Voltei. Ah, tá. É, falar assim dessa forma muito generalizada Sim. fica um pouco difícil. Não Assim, no quero te colocar momento em imaginação. de live. Não, porque é muito aberto e assim, É, é uma pergunta de forma muito geral. E cada mas um vai você. ter Não, a sua com necessidade. certeza. Mas você acha que Né? existe uma prescrição demasiada de metformina para pessoas que não têm necessariamente patologia instalada e que têm níveis de glicose limítrofes, talvez, que às vezes fazem exercício, às vezes Aham, têm a possibilidade de fazer uma alimentação balanceada e estão ali com aquele uso contínuo do remédio para o estômago, da metformina, da civastatina. Então, assim, eu, na minha visão, na minha prática, eu vejo que muito dos remédios que os idosos consomem não precisariam estar sendo consumidos, não que já não tenham sido importantes, mas não com uso contínuo, como acontece, sabe? Porque, assim, aham. o idoso que hoje começa a tomar um medicamento desse com 60 anos, gente, ele vai viver 90. Ele vai passar 30 anos tomando uma medicação contínua, que, como você já falou, ela devia estar sendo usada em ciclos, né? Resolvendo Sim. um problema e sendo reavaliada. Sim, sim, exatamente. E eu acho, eu concordo, sim, eu acho que tem é, né, a prescrição realmente muito generalizada, sabe? E de forma muito contínua mesmo. E aí o idoso, né, fica ali com aquele pacote, a polifarmácia, como você disse, por anos, É, sabe? E por que não? E aí eu acho que talvez não sei se assim, por conta da minha prática ser fazer com que a pessoa que me procure, né, me procura, entenda a importância de um acompanhamento, sabe, durante um período, pelo menos até ela ter total autonomia de seguir, sabe, sozinha, sabendo o que, que é melhor para ela se alimentar, para ela manter o peso, para ela controlar qualquer, né, patologia, se for o caso. Eu prezo muito por isso, sabe? Eu acho realmente que é muito importante esse acompanhamento. E talvez se com os médicos esse acompanhamento acontecesse de uma forma, de intervalos menores, talvez isso fosse mais possível, sabe? entendi. Porque, por que não, assim, precisa controlar um pouco, o colesterol tá elevado, e aí tem isso também, né? Tá elevado mesmo, porque, É, né, as taxas vão diminuindo cada vez mais, né? E, porque e às assim, vezes também esse colesterol estava alterado, mas depois a pessoa começou a fazer exercício, começou a frequentar um nutricionista. Então, assim, essa coisa vai sendo controlada de outra forma e o medicamento não sai. exatamente, exatamente. Então, assim, por que que se a gente faz, se eles conseguem fazer um acompanhamento, né, com intervalos menores, daria para fazer esses ciclos e aí a Aham. gente vai ser acompanhado e aí vai usar durante um período determinado medicamento e aí depois, se não der resultado, faz uma outra combinação e vai fazendo isso. Isso até acontece, só que eu vejo intervalos muito grandes, sabe? Entendi. 4, 6 meses, às vezes um ano, né? E às vezes não é nem por questão do médico não pedir um retorno, mas às vezes o próprio paciente não vai, né? Porque tá tudo bem comigo. Eu comecei a É, tomar os medicamentos e regularizou tudo. Né, o exame de sangue tá ok, e às vezes nem volta na consulta para levar o exame de sangue, porque já tá tudo bem, mas resolve continuar com o medicamento. Enfim, tem vários casos, né? Vários casos. Então, assim, acho que de tudo, muito importante é realmente tentar sempre manter um acompanhamento para que. E conversar realmente, né? Eu acho que quanto mais a gente informa, né? Então, assim, eu como nutricionista, eu não posso chegar numa consulta e
sugerir que a pessoa deixe de tomar determinado É medicamento, muito sério. né? Então, assim, eu posso sugerir que a pessoa converse com o médico, né? Então, assim, a gente passar informação é muito importante para que eles saibam argumentar, para que eles saibam, né, perguntar e ter essa curiosidade, sabe? Para saber realmente se E tem tem uma necessidade. informação, né? Às vezes não tem a informação. É, Então, é. assim, eu acho que fechando esse bloco que a gente falou da questão inflamatória, é, da questão da obesidade como fator de risco para o coronavírus, e também a gente acabou falando do idoso, como o idoso também tem uma inflamação crônica mediana ali por causa do processo de envelhecimento, e a gente acabou falando também do uso de medicamentos excessivos dos idosos, que às vezes são de uso pontual e eles acabam levando isso, né, Joyce? O que você quer falar Ah, para a gente fechar e para a gente começar a falar da questão comportamental e da alimentação e do isolamento? olha, não, acho que você deu uma resumida excelente agora. Eu acho que talvez quando a gente entrar na parte de alimentação, do Uhum. isolamento, eu posso entrar na parte também de saúde intestinal. Que Tá, que quando a gente modulação intestinal, né? porque quando a gente começou Tá, a falar de medicamento, me veio é. isso também, Também. né? Esse cardiologia do exercício Aham. fez uma pontuação importante. Um exemplo é o uso de antiácidos em decorrência do uso de vários medicamentos, que na realidade tem muito pouco efeito. Às vezes, uma boa alimentação já resolve. O que você acha disso, Joyce? Com certeza. A pergunta foi da boa alimentação para o antiácido, assim, É. para equilibrar a Ele fala que necessidade. os vários medicamentos acabam trazendo a necessidade do antiácido e que isso poderia ser resolvido com uma boa alimentação. Com certeza, porque é exatamente isso. Se a pessoa vai usar esse número grande aí nessa polifarmácia durante um tempo e não vai ter jeito, se ela não tiver uma boa alimentação, ela vai ter esse desconforto digestivo mesmo. E aí ela vai Aham. ficar usar esse antiácido regularmente, né? Diariamente. Então, com certeza, a alimentação vai entrar aí para não só para resolver o mal-estar, né? Não só Uhum. ver esses sintomas digestivos, né? De incômodo digestivo, mas também para melhorar a absorção desses nutrientes que estão sendo consumidos e que em alguns momentos podem sim ter essa absorção prejudicada pelos medicamentos. E aí Né? Então, assim, eles acabam tendo uma falsa noção de que eles precisam muito daquilo, né? Esse é, antiácido significa qualidade de vida. Eu já sim, ouvi isso também. é, exatamente. Exatamente. E aí eles entram num ciclo de que tá tudo bem, eles não estão se sentindo mal, mas muitas vezes, quando né, na anamnese eu pergunto sobre esses sintomas digestivos, sempre tem um persistente, sabe? Que talvez fosse muito pior antes, né? Ou quando começou a tomar esse boom de medicamentos, estivesse incomodando muito. E aí eles começam a tomar junto esse antiácido e, e aí melhora. Só que quando a gente dá aquela puxada, né, dando exemplo mesmo, sente isso, sente aquilo, né? Então, assim, é, não só azia, refluxo, mas outros sintomas, sabe? A pessoa fica assim, caramba, é verdade, eu sinto ainda um pouquinho disso, sabe? Assim, É, eu tenho uma tosse seca e aí a gente né, vai logo para o refluxo. Ou então outros sintomas que não estão relacionados à digestão, mas que a gente consegue identificar como sendo alguma deficiência nutricional, né? E essa sim. deficiência nutricional provavelmente causada aí por algum distúrbio na saúde digestiva, sabe? Então, assim, com certeza a alimentação consegue controlar esses sintomas e também prevenir, né, essas deficiências. Que legal. Acho que respondi. Qualquer coisa é só falar aí. Ele complementou que a maioria dos receituários poderiam ser reduzidos à metade. E é o que a gente está falando, né? Exatamente É, isso. é. A gente estava falando principalmente do uso do antiácido, da metimorfina e civastatina para idosos que relatam
não ter a patologia instalada e só ter relatos de taxas limítrofes. Mas então vamos falar agora, Joyce, sobre a questão do isolamento social em si. Tem até uma pergunta muito boa já da Bianca, que ela fala que a gente sabe que não é tão fácil emagrecer. Então, o que a gente podia fazer, assim, agora, como a gente está num isolamento, né? O que a gente pode fazer agora para melhorar essa questão da inflamação, né? Da obesidade, da inflamação, e que se isso é um processo longo, o que a gente pode fazer agora para melhorar durante essa pandemia? E aí, se você quiser já entrar fazer fazer uma explanação organizada aí, é com você. Tá. Travou um pouquinho aí o final, Tá, mas eu vou seguindo e você vai me perguntando tá, qualquer coisa. tá. Tá me ouvindo bem? Travou pra mim. Peraí. Eu tô ouvindo sua voz, só a sua figura, seu vídeo que travou. Ah, foi, voltou. Saiu o seu som. Não. E aí? Não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo, só tô te vendo. Não. Quer sair e entrar de novo? E aí? Vou sair. Vamos lá, gente. Vamos ver. Joyce cita de novo aí. Entrou. Oi. Corta o som. Corta o som geral. Oi. Você não me ouve, mas eu também não te ouço. Você tá me ouvindo? O Instagram deve. O Instagram deve estar sobrecarregado, né? Agora são muitas. Pode ser. São muitas lives para ele administrar, mas o pessoal tá entrando aí. Tá. Ó, tem uma pergunta aqui da Aline. Tem problema lavar fruta e legumes com água e detergente? Não tenho deixado de molho. Aline, não tem problema. Eu acho que assim, nesse momento, a gente tem que tomar as medidas, é o mínimo, né, de cuidado mesmo. No dia a dia, normal, eu não veria necessidade de lavar os legumes e verduras, né, frutas com detergente. Mas nesse momento, eu acho que é uma boa opção, sim, tá? E não precisa deixar de molho, pode só lavar mesmo com a esponja macia e depois consumir, enxaguar bem e depois consumir, sem problema nenhum. Pode sim. E E aí uma a outra gente pergunta, estava falando... Fala. Quais os alimentos... Fala. Não, agora que voltou. Não, Eu acho que a fala estava atrasada. Fala, pode continuar. Não, eu ia voltar para o tópico anterior mesmo, que a gente estava falando. Mas pode fazer a pergunta.
E aí, a ex-cardiologista do exercício está perguntando quais alimentos regulam positivamente o humor. Humor. Oi, Voltou? foi, Tá ótimo. voltou. Fala. A gente estava falando dos alimentos que regulam positivamente o humor. Tá. Tá todo mundo com papel e caneta aí na mão para anotar, fazer a listinha. Então, vamos lá, olha só. Vegetais verde escuro, já começo logo com verde para vocês perceberem que não tem jeito, tem que comer verde. Vegetais verde escuros, brócolis, espinafre, couve e todos e qualquer um que vocês consigam encontrar mais facilmente, tá? Então, assim, agora tá na época, se não me engano, ó, tá na safra do almeirão, tem outras folhas que a gente não encontra tão O fácil em que é hortifruti. almeirão? Pelo amor de Deus! Nunca ouvi falar. É uma folha, é uma folha, uma verdura, mas assim, normalmente a gente encontra mais em feira, sabe? Então, poxa, no Rio tem feira em todo bairro, né? E se você. É claro que agora as feiras não estão rolando, mas a maioria dos feirantes, principalmente os que fazem parte do circuito de feiras orgânicas, tem, eles têm uma comunidade, né? E a maioria deles está entregando em casa. Depois eu posso até disponibilizar para você, colocar no seu perfil Ah, os legal. contatos, tá? Vamos fazer Então, assim: a gente vai colocar um resumo, a gente vai colocar os contatos e vai colocar os principais alimentos, tá, beleza, tá? tá. Então, vegetais verdes escuros, as oleaginosas, né? Então, amêndoa, castanhas também ajudam bastante. Frutas em geral, mas assim, a banana é uma fruta que ajuda bastante nesse, nesse alívio, né, assim, da melhora do humor, diminuição da ansiedade. Então, a banana, as frutas secas, a tâmara principalmente. Né? Então, assim, digamos que você esteja num período aí, tá muito ansioso, tá com o humor, né, já meio caidinho. Banana com aveia, cacau. Cacau é excelente também. Coloca aí banana, aveia, cacau e umas amêndoas, castanhas trituradas por cima, sabe? O café, é claro que não em excesso, mas o café numa dose, né, de um café de manhã, um café à tarde para dar aquela animada, ajuda também. É, as leguminosas, né? E o que seriam as leguminosas? Os feijões em geral, o grão de bico, a lentilha, também são alimentos que ajudam no controle, né, do humor. O chocolate, de preferência um chocolate mais puro, né? Então, assim, a gente sempre fala do chocolate meio amargo, né? 70% para cima, por ter mais antioxidantes, mais, né, das substâncias, né, bioativas que atuam como antioxidante, né? Mas se você consumir, mesmo que você consuma de repente um chocolate um pouco menos amargo, né, tipo 60%, 55%, mas que seja de boa qualidade. E aí, quando eu falo boa Aham. qualidade, é você ir lá na lista de ingredientes e dar uma olhada no que tem naquele chocolate, né? Então, assim, o que tem que ter mais no chocolate é o cacau, né? Então, o cacau, um açúcar, porque sempre vai ter um açúcar para adoçar, ou adoçante, né? A manteiga de cacau, né? Porque é a gordura que vai dar aquela textura, né, mais macia, e normalmente teria que ser a manteiga de cacau para ser uma versão mais natural do chocolate, né? Então, o chocolate também entra nessa lista. E Graças o a Deus, cacau né? que fica. Graças, né?
Então, esses são alguns alimentos e depois eu disponibilizo para você uma lista mais Tá completa, ótimo. Joyce, e tem tá? algum dessa lista de alimentos mais indicados, tem algum que não esteja assim no geral, mas que esteja mais indicado para o público idoso? Os vegetais verdes escuros, por serem fonte de cálcio, ferro, eles são importantíssimos, né, para a saúde do idoso, principalmente. A banana, as sementes em geral, né? Então, essa combinação de frutas, né, que tenha potássio junto com as sementes, que são normalmente fontes de magnésio, né? Porque a gente sempre associa potássio, saúde muscular, cãibra e Aham. tal, mas não é só o potássio, né? Então, assim, o magnésio é importantíssimo para isso tudo também. E para muito mais, assim, dentro do nosso organismo, né? Então, tanto as leguminosas que eu citei, e que são fontes de proteína também, né? As leguminosas, as sementes, né? Os grãos em geral. Então, a semente de girassol, semente de abóbora, linhaça, chia, o gergelim mesmo, riquíssimo em magnésio. Então, são alimentos que fazem bastante diferença na saúde do idoso também. Tá, legal, muito legal. E alguma recomendação em relação à vitamina D? Sol, se possível. Quem tiver varanda, quem morar em casa, não deixar de pegar sol. Apartamento que bata sol na sala, pode não ter varanda, mas o sol entra pela janela da sala, fica ali no sol 15 minutos pelo menos, sem, né, proteção, com os E braços. algum alimento que aumente essa absorção, alguma coisa assim? Então, os alimentos, normalmente são alimentos que, na verdade, não são fonte de vitamina D, mas eles vão ajudar, né, na transformação, né, da vitamina Sim. D em vitamina D ativa e na absorção. E aí são os alimentos, os peixes em geral e ovos podem ajudar. E os alimentos que ajudam também na saúde intestinal. Aí, ó, agora chegou o gancho Chegou. para a saúde intestinal, Sabia que em algum momento isso ia chegar. Mas os alimentos que ajudam, né, na saúde intestinal vão fazer com que essa vitamina D se torne, né, ativa e seja absorvida propriamente, né? Então, assim, se a gente pensar a alimentação balanceada como um todo, com comida, né, o menos de industrializado possível, já vai ajudar bastante. Mas aí, claro, tem aqueles alimentos bem específicos, né, que vão ajudar na melhora da microbiota intestinal, né, que é popularmente conhecido como flora intestinal, né, e aí, mais uma vez aí, peguem o papel e a caneta para anotar. Os vegetais folhosos consumidos de forma crua, né, são riquíssimos em fibras pré-bióticas, que Espera são aí. as fibras... Oi, O que são fala. vegetais folhosos? Tá, Vegetais eu penso numa coisa, folhosos eu já penso em tá. outras. Dá uma explicada aí, vai. Tá, as folhas em geral. Então, Tá. alface, rúcula, né? De todos esses, né, que é folha mesmo, que a gente vai consumir, que a gente pode consumir tranquilamente de forma crua, é a Tá. chicória. A chicória, ela é riquíssima nessas fibras prebióticas. E aí, o que são essas fibras prebióticas, né? São fibras contidas em alimentos, né? Então, frutas em geral possuem fibras prebióticas e elas são pré-bióticas porque elas são fundamentais para alimentarem as bactérias que a gente tem no nosso microbioma, né? Que são todas as bactérias que tem no nosso corpo. Mas a concentração maior dessas bactérias está no nosso intestino, né? Tá. Então, essas fibras, elas vão alimentar essas bactérias, por isso elas são chamadas de fibras pré-bióticas, tá? E aí, frutas em geral,
as verduras, né? Alface, rúcula, agrião, couve, chicória, que mais? Todos os tipos de alface, enfim, tem vários. É, a biomassa de banana verde, ela é maravilhosa, mas aí é isso, né? A biomassa é super simples. Para quem nunca fez, sempre vai achar que, meu Deus, como assim? Vou fazer biomassa. Mas é super simples. Outro dia eu explico para vocês, mas tem que ser com a banana verde mesmo. E é bem tranquilo de se fazer em casa e é uma forma de você consumir fibras probióticas sim, de forma bem barata, sabe? Os cogumelos. Então, os cogumelos, eles também têm fibras específicas que vão ajudar nessa melhora da saúde intestinal, ajudando aí nessa conversão da vitamina D e na absorção também. Aveia também, muito importante. Que a gente começou falando foi das fibras mesmo, né? Agora eu já até me perdi. Que a gente falou de saúde intestinal. Que a gente falou da questão da vitamina D e o que poderia melhorar essa conversão da vitamina D. Isso. E aí, então mas assim... é isso. Só que assim, pegar sol é fundamental, gente. Então assim, a gente pode estar se alimentando bem, tá suplementando, inclusive, vitamina D, mas se não pegar sol, não vai ter o mesmo efeito. Então, Arthur, tem que pegar sol. E eu sei que... tá vendo. Branco que nem eu leite. Sei que nesse momento... eu sei que nesse momento não é a recomendação mais simples, né, de ser aderida por todos por conta do confinamento, né? Então, mas quem tiver, assim, oportunidade de ficar 15 minutinhos... Se o sol bater dentro de casa, já pronto, tá resolvido, né? Então, é bem importante. E aí, esses alimentos, eles vão ajudar. E aí, o probiótico que a gente toma faz o papel desses alimentos? Não, então, na verdade, o probiótico, ele faz o papel, né, das bactérias. Né? Então, a gente tem o pré-biótico, que são as fibras que alimentam as bactérias. O probiótico, ele tá ali para fazendo o papel de bactéria também. Tá? Então, assim, você entra com uma variedade de bactérias, dependendo do probiótico que você estiver tomando, que vai estar aumentando aí a colonização da sua microbiota. Mas não é simplesmente tomar o probiótico, né, gente? Então, assim, você entrar com probiótico tem que estar totalmente associado a uma dieta equilibrada, prática de atividade física, um estilo de vida saudável. Né? Tudo isso vai fazer com que o efeito desse probiótico que você está tomando seja verdadeiro, né? Aconteça de verdade. E tem alimentos que também fazem esse papel de probiótico, né? Então, assim, os alimentos fermentados, em geral, eles entram também como ótimos probióticos, né? Então, o iogurte natural, ele pode funcionar como um probiótico se for um iogurte de boa qualidade, né? Então, tem que ser somente o leite fermentado mesmo. E aí, falando em leite fermentado, as pessoas sempre me perguntam daquele leitinho fermentado, né? Que é uma garrafinha pequenininha. O Yakult. É porque tem outras marcas hoje, mas o Yakult famoso das antigas. E assim, ele tem um tipo de bactéria só naquela garrafinha, né? Então, normalmente, quando a gente entra com algum probiótico de suplementação, ele nunca vai ter só um tipo de bactéria, tá? Nunca vai ter só uma cepa, que a gente chama, né? De bactéria. Sempre vai ter 3, 4, 5 mais, né? Então... eu sei que é uma dose pequena, mas é uma dose que tem só um tipo de bactéria, que tem um açúcar ali desnecessário, então eu não vejo muita utilidade, assim, sabe? Muita funcionalidade, né? É muito melhor você consumir realmente um iogurte, sabe? Até esses fermentados mais atuais, assim, que a gente encontra, que tem o kefir, o kombucha também, que é aquela bebida fermentada. As fermentações que você pode fazer em casa mesmo, né? Então, assim, um queijo de boa qualidade, ele tem a fermentação natural dele ali, né? Então, assim, um queijo de boa qualidade, para ele se tornar queijo, ele passou por um processo de fermentação, né? Então,
Se você tem a oportunidade de consumir um queijo mais artesanal, um queijo, sabe, menos industrializado, também vai funcionar. Os fermentados de vegetais, né? Muitas pessoas fazem aquelas compotas com repolho, com outros legumes, e deixa fermentando aquilo, né? Tem aquele famoso prato, né? Chucrute, que é o repolho fermentado. Ele é excelente probiótico, sabe? Então, assim, a alimentação entra bastante a gente consegue, né, bactérias probióticas na alimentação também. E a relação com a... Deixa eu ver aqui. Yakult não é bom, Camila. Mãe da Camila não é bom, tia. Arthur, não serve só tomar vitamina D, vai pegar sol. E aí, tem uma pergunta aqui, saúde intestinal e imunidade, qual é a relação? Total, 100%. Porque é isso, o intestino, ele é porta de entrada de tudo, né? Do externo para o nosso corpo. Primeiro, né? Não só falando da microbiota intestinal, como a gente está falando, né, agora, mas da própria integridade do nosso intestino, né? Então, assim, as paredes intestinais, elas têm que estar íntegras, têm que estar ali com as microvilosidades dela. E aí, isso é papo para uma live inteira, assim, sabe? Mas então, assim, a parede, se a gente imaginar, né? A gente tem o tubo que começa aqui pela boca. E esse tubo vai até o reto, né? Vai até o nosso ânus. Então, esse tubo é como se ele fosse realmente um túnel, né? Que tá daqui de cima da boca para o nosso reto. E tudo que a gente coloca para dentro tá trazendo do externo para o interno, né? E aí o que separa o externo do interno é essa parede, né? E aonde tem a absorção tanto das vitaminas e minerais, né? Dos nutrientes, de todos os bioativos, tudo de bom que tem dos alimentos, é onde acontece também a absorção das toxinas, né? Que é no nosso intestino. Então, é no intestino que acontece a absorção dos nutrientes, mas também das toxinas, seja do alimento industrializado, sabe? Seja dos próprios venenos encontrados nos alimentos, né? Dos vegetais. Tudo que tiver realmente que entrar via alimentação vai ser absorvido no nosso intestino. E aí, como tem essa ligação como tem essa importância, né, nessa absorção dos nutrientes, vai estar diretamente relacionado com a imunidade, né? Porque... E aí, uma coisa que eu pensei aqui, Joyce, é que a gente sabe que tem uma alimentação rica em açúcar e farináceos, tem relação com a depressão, né? Sim. E aí, eu já tô pensando no cérebro. Então, eu fico pensando assim, da mesma forma que a gente entende que o idoso está tendo um agravante em relação a essa inflamação e relacionado à obesidade ser risco para o Covid-19, eu estou pensando aqui no seguinte, imagina essa pessoa que está em casa, sem pegar sol, fazendo uma alimentação rica em farináceos e açúcares e a depressão. É outra bomba também, né? É aquela caixinha que a gente falou no início, né? Aquela caixinha que a gente vai só colocando ali os fatores, né, negativos para piorar ainda mais a situação. Então, complementando até a pergunta, eu acho que foi da Bianca, né, tipo, como começar, eu acho que é muito isso também, assim, se você está consciente já que você precisa fazer algumas modificações, anota, assim, o que você identifica de ruim, de errado que você esteja fazendo no momento, sabe? E aí, não estou fazendo atividade física, estou comendo doce todos os dias, não estou comendo fruta, estou bebendo pouca água. Faz uma listinha e vai vendo o que é possível de você ir mudando, né? O que é fácil de você mudar hoje, sabe? É porque a gente começa a pensar e são muitas coisas, né? Então, se a gente exatamente conseguir fazer essa separação e falar assim, mas o que eu posso
fazer hoje. A gente já Aham. consegue fazer alguma coisa, né? É, exatamente, exatamente. E é aquela história que eu falei também no início do simplificar, né? Porque assim, hoje as pessoas têm acesso a tanta informação, né? E aí tem muita informação boa, com certeza, tem muita. Só que assim, a oferta de informação é tão grande que as pessoas acabam se perdendo e ficam com Uhum. uma lista aqui na cabeça gigante de coisas que ela tem que fazer para ela se sentir melhor, para ela melhorar a saúde, para ela prevenir qualquer tipo de infecção, sabe? A própria, né, o próprio Covid-19. E aí isso vai só gerando mais ansiedade, sabe? É, é. Então, assim, aí realmente coloca no papel o que que eu posso mudar hoje e vai fazendo um pouquinho todos os dias, né? É até uma coisa que Que com certeza. A Camila escreveu em algum lugar hoje, ou sei lá, ontem, assim, calma, Ah, gente, não é uma corrida de produtividade, é uma pandemia. Porque além disso tudo, eu acho que tá todo mundo se cobrando tanto que tem que fazer alguma coisa, né? Vai um efeito manada de que aham, a gente precisa produzir e produzir. Hoje eu acordei tarde, hoje eu não fiz nada, que aí também vai aumentando mais essa questão da ansiedade e depressão, né? Acho que a gente precisa entender é, que é cíclico. Uma coisa vai. Um ponto negativo vai agravando o próximo ponto, né? é. E outra coisa que eu queria que você falasse. Deixa eu buscar uma pergunta aqui. Vamos ver se vai dar certo. Peraí. Tá. Pode ir falando aí o que você quiser. E eu vou ter que Ah, botar. tá. Era sobre a low carb. Assim, Hum, a gente teve uma pergunta sobre a questão da low carb e a imunidade, porque alguns nutricionistas foram para o Instagram lá no início da pandemia para falar para a gente não fazer dieta. E eu acho até que isso foi um erro um pouco assim, porque a gente sabe que a gente tem que ter responsabilidade, porque muitas pessoas estão ouvindo a gente. E cada um vai interpretar de uma forma, que nem você falou a questão da medicação, né? sim, E aí eu vi algumas pessoas falando que, gente, agora não é hora de fazer dieta porque a gente pode afetar a imunidade, né? E aí eu sim. vi uma relação disso com algumas pessoas falando da restrição do carboidrato e da dieta low carb. E aí também já ouvi Aham. pessoas falando que a dieta low carb traz benefícios para uma série de outras patologias. O que você acha disso? Tá. Então, vamos lá. Dá para falar algumas coisas aí. Tá. Essa questão de não fazer dieta nesse momento, eu vejo muito com o não fazer dieta restritiva, né? Não fazer um regime específico, né? Principalmente hipocalórico, né? Principalmente com pouca caloria. Mesmo que você esteja, claro, você está gastando menos, provavelmente, porque você está se locomovendo menos. Mesmo que você ainda esteja ativo, fazendo atividade física em casa, o seu gasto ele vai diminuir e, consequentemente, sua taxa metabólica basal, né, que é aquele mínimo que você precisa. Aham. Depois, se você quiser explicar um pouco mais sobre isso, também vai diminuir, consequentemente. Mas fazer uma dieta restritiva nesse sentido, né, para caloricamente, eu não vejo realmente necessidade, porque o que que acontece, Thalita? Muitas vezes essa dieta restritiva, normalmente quem faz dieta restritiva, principalmente na parte de caloria, ela vem muito associada à restrição nutricional, De assim, legumes e geral. verduras, né? Exatamente, Mas não exatamente. necessariamente ao consumo de carboidrato. Não, não. E aí, quando a gente fala de dieta low carb, se você pensar assim, é, nesse corte de industrializados, né, à base de farinha e açúcar, se você corta isso, você já transforma a sua dieta naturalmente em low carb, sabe? É. Você não vai, a não ser que você coma o dia inteiro só pão, mas aí ele entra como industrializado, então também não entraria. Mas vamos Aipim, dizer que você só vai comer aipim, batata, arroz, né? E aí numa low carb o arroz não entra, o macarrão não entra. E aí se for entrar, vai entrar um tubérculo, então uma raiz, né? Então vai entrar
aipim, vai entrar batata. A pessoa não vai comer só isso o dia inteiro, sabe? E mesmo que ela coma isso o dia inteiro, são fontes de carboidrato muito melhores do que dos industrializados. Certo? Então, assim, acho que pensar na low carb nesse momento é você associar low carb com comida de verdade mesmo. E não só comida de verdade. É você saber que no seu prato de refeição, assim, na sua refeição, a maioria do seu prato, a maior parte. Peraí, que eu tenho que botar. A maior parte do seu prato tem que estar baseada em legumes e verduras. E aí o restante você vai comendo com moderação, né? Então, o que fica perigoso nessas orientações muito gerais é que existem, por exemplo, vários tipos de dietas que podem ser chamadas de low carb, sabe? Então, assim, as antigas dietas da proteína, que eram baseadas somente em proteína, elas também podem ser classificadas low carb. Só que elas são pobres em vegetais, em fontes, né, de antioxidantes, de anti-inflamatórios naturais, que vão ser fundamentais para a nossa saúde nesse momento, sabe? Então, realmente, assim, usar termos muito específicos nesse momento, eu acho bem arriscado, sabe? Carb, para falar de forma geral, é isso para mim. Tirar industrializado. Porque se você tira todo industrializado da sua alimentação, a sua alimentação ela já fica com carboidrato bem reduzido. Você vai consumir o carboidrato de uma batata, de um arroz com feijão, sabe? De uma farofa que seja, de um macarrão, mas vai estar dentro de uma alimentação equilibrada. Vai estar dentro de uma alimentação com muitos vegetais, com frutas, com muita água, com carnes que não vão estar também em quantidade excessiva, entende? Acho que eu te respondi. Então, eu acho que, resumindo essa questão da restrição, acho que o importante é não restringir em termos de vitaminas, né? Assim, de nutrientes. Não deixar de comer a verdura, os legumes, a fruta, né? E preconizar a comida de verdade, em detrimento ao industrializado, né? Isso, exatamente. Então, acho que assim, acho que a gente conseguiu passar uma mensagem bem clara, assim, do que está acontecendo atualmente em relação ao processo inflamatório, obesidade, fator de risco, né? A obesidade é uma doença crônica que está associada a inúmeras outras doenças crônicas também. Ela é um fator de risco para essas doenças crônicas. Então, o porquê de estar se falando sobre a obesidade como fator de risco para o coronavírus. A gente falou também um pouco da questão dos hábitos e do que está acontecendo com o isolamento. Então, a mensagem principal é simplificar, né? A dica que você deu é maravilhosa de escrever e a gente conseguir dar um passo simples, escrever o que você pode mudar e ir mudando um pouco a cada dia, né? A gente falou das alimentações importantes para a imunidade, da alimentação, dos tipos de alimentos importantes para a vitamina D, que a gente também vai fazer um post depois sobre isso. E falamos de modulação intestinal e imunidade. E acho que você pode fechar. Se alguém tiver alguma pergunta, manda, porque a gente acabou caindo, entrando. Já fizemos 1 hora. E aí, se alguém quiser esse tempinho aí de mandar pergunta, gente. Tem uma outra pergunta também sobre álcool, Joyce. As pessoas estão bebendo muito. Esse negócio de fazer reunião no Zoom, as pessoas estão bebendo. E aí, qual é a sua mensagem para isso? Tem alguma mensagem aí? Engraçado que eu também fiquei com isso na cabeça e acabou passando. Gente, não dá para achar que sabe, tipo, a gente vai ter que beber todo dia, dia sim, dia não. O álcool, ele é inflamatório demais também, né? Então, ótimo, vai atrapalhar muito no sistema imunológico. Então, assim, é muito importante essa organização da rotina, como se tivesse realmente tudo normal, né? Então, assim, como muita gente está trabalhando de casa, né? Então, de segunda a sexta, vida normal, sabe? Deixa para beber alguma coisa no final de semana.
realmente, assim, ficar acompanhando live musical, né? Encontros virtuais com as amigas, com a família, sempre acompanhado de uma taça de vinho, de uma cerveja, que normalmente não fica só naquela taça ou naquela cerveja, né? Vira festa. Não vai ser o ideal, realmente. Então, assim, é importante colocar que o consumo de álcool também tem que ser controlado, sem dúvida. Controlado, né? É aquilo que a Total. gente falou no começo, não achar que a gente está de férias, né? Porque essas férias já se prolongaram, né? A gente achava que ia ser Exatamente. uma semana, virou duas, virou três, e a gente tem que realmente começar a planejar a alimentação, dar importância para pegar sol, É, planejar os exercícios que a gente pode fazer, né? exatamente. E é isso. Joyce, obrigada. Você foi show de informação, informação útil, informação clara. Minha Ah, nutricionista preferida. linda. A Regina tá falando que junta a bebida e os petiscos. Pois é, exatamente. Amei ver vocês aqui e obrigada, amiga. Fala aí o que você quiser para Obrigada. fechar. Obrigada pelo convite, obrigada a presença de todos aí. A gente vai continuar esse papo, né, Thalita? Para a gente É, montar esse material para passar para eles, para passar para todo mundo, disponibilizar no seu perfil, no meu perfil. E é só, né, continuar ligado aí nas nossas postagens que essa informação vai continuar chegando. Obrigada demais pelo convite, eu adorei. E vamos fazer outras. tá bom então. Beijo para todo mundo. Qualquer dúvida, o Instagram da Joyce tá lá no meu e Joyce está atendendo online. Vocês viram como que é complexo, né? Conseguir unir todas essas peças, montar esse quebra-cabeça e que realmente a alimentação é alguma coisa que a gente precisa prestar atenção. Tá bom? Um beijo. Joyce Obrigada. congelou. Um beijo. Beijo. Tchau. Obrigada. Beijo, beijo. Obrigada, gente. Consigo, peraí. Peraí, encerrar. Foi. Bom, vamos lá. Voltei, hein? Vamos esperar a Joycita. Oi, Camila. Voltamos, hein? Vamos lá. É porque Joyce também foi morar longe, acontece essas coisas. Vamos esperar ela entrar. Podem ir mandando suas perguntas, hein, gente? Que bom, Camila, que deu tempo. E entrou. Peraí. Oh. Oba, voltamos. Oi! Olha Que só, bom. vamos voltar repetindo a pergunta da Bianca, para quem está Tá, entrando então agora. a Bianca falou pra gente o seguinte: a gente sabe que o processo de emagrecimento ele demora tempo. Então a gente está no isolamento social que as pessoas estão. Eu entendi isso. Que as pessoas estão com o gasto calórico diminuído, né? Estão se movimentando menos. E aí, o que a gente pode fazer agora para melhorar um pouco essa questão da inflamação e da obesidade ser um fator de risco para o coronavírus? Assim, o que a gente pode fazer agora, de forma mais emergencial, assim? Tá. Dar o primeiro passo é muito importante, né? Então, assim, o que eu tenho percebido Porque tudo pode e piorar, né, Joyce? exatamente. Exatamente. Então, o que eu tenho percebido, e não só assim pelas leituras, mas até em grupos mesmo, né? Pessoais, grupo de amigos, de família, Aham. a gente entrou agora numa fase que as pessoas estão um pouco, acho que estão ficando mais desanimadas, sabe? É a terceira semana já, né? É. Então, a gente está numa curva de humor
sabe, descendo mesmo. E isso junta, né, com o possível ganho de peso que já aconteceu, né, ao longo dessas 3 semanas, por conta de tudo que vem acontecendo, né? Então, assim, rotina Com o que a gente já estava devendo, né? Também, com certeza, né? Para quem já estava com sobrepeso, já estava realmente acima, né, do peso, isso com certeza já vem sendo piorado, né? Mas até quem estava ativo, estava conseguindo se manter, sabe? Tá tendo dificuldade também, né? E aí, aquela primeira semana é a semana do tipo, muita novidade, meu Deus, como assim? Rotina nova, todo mundo em casa, quem tem filho, passar o dia inteiro junto com os filhos, tendo que dar conta, de grupo de escola, passando atividade para o filho, trabalho, a própria casa, sabe? O marido, né, o companheiro que seja também com as mesmas demandas de trabalho, muitas vezes, né? E aí, aquela primeira semana, a pessoa muito perdida começou já a bagunçar a alimentação. Então, é como se fosse assim, sem usar a palavra férias, tá? Porque a gente, né, vem com essa campanha desde o início de que não é férias e tal, que não é para as pessoas passearem, mas o estar em casa sem uma rotina definida, a gente sempre associa muito a quando a gente sai de férias, né? Então a gente não tem uma rotina muito definida, então você não se preocupa tanto com horário de acordar, horário de fazer atividade física, se fizer, muitas vezes nem faz, horário das refeições, o que comer. Então, acho que a maioria das pessoas ficaram, né, assim, na primeira e segunda semana muito bagunçado, sabe? E aí começou a ter esse ganho de peso. E agora, nessa terceira semana, onde junta um ganho de peso já, né, acontecendo, com esse humor mais deprimido, porque, né, a terceira semana, meu Deus, até quando isso vai durar, né? E junta isso tudo. E aí, realmente, a pessoa fica num estado meio de tipo, o que eu vou fazer? E aí, a minha, assim, mensagem principal para esse momento tenta fazer o mais simples, sabe? Assim, não complica demais. E o mais simples nesse momento, para dar esse primeiro passo para quem quer ou voltar à rotina e conseguir emagrecer um pouco, retomar o peso do início disso tudo, ou para quem realmente já estava precisando entrar num processo de emagrecimento e não tinha ainda tomado essa coragem de começar, fazendo muitas compras, né, pelo telefone, pela internet. Muitas vezes as tentações aparecem, né? E aí essas tentações vêm em forma de preparações ou alimentos industrializados, preparações com muita farinha, muito açúcar, gordura de qualidade ruim, né? E aí a minha orientação telefone tem que ser baseada em comida, legumes, verduras, frutas, ovos. E ainda existe carnes, uma falsa impressão assim. Esquece biscoito. Ainda existe uma falsa impressão de que é muito. Agora, pelo menos assim, até uma coisa que eu vivo. Primeiro que a última vez que eu fui no mercado, não tinha mais miojo nem queijo ralado. A única coisa que eu vi que não tinha mesmo no mercado foi o miojo e o queijo ralado. E existe uma impressão de que tá mais difícil comer legumes e verdura, porque a gente não tá indo na rua, a gente pede no hortifruti, alguma coisa assim. Não vem aquilo que a gente deseja também, assim, os preços estão aumentando. Então, assim, eu acho que é uma questão de pensamento mesmo. Porque o que vem na nossa cabeça no primeiro momento é que agora tá mais fácil comer, abrir o saquinho do que ter esse trabalho todo de higienizar legumes, verdura, pedir pelo telefone, enfim.
Não, eu não fui comprar miojo, Luana. Eu tô falando que a única coisa que eu vi que acabou no mercado foi o miojo. Aham. Hum. Então, aí dá pra gente falar várias coisas. É, primeiro de tudo, a gente tem que colocar, não pode esquecer que a gente tem que estar com a saúde boa, né? Porque e com a alimentação paciente, Saiu o teu som de novo. Não tô ouvindo. Bota o fone, bota o fone. Peraí, gente. Não, não. Vou derrubar de novo, tá? Voltem lá, voltem lá. Vou derrubar.